Queridas irmãs e irmãos, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus se instale e permaneça em nossos corações. Afinal, todos nós que aqui estamos, nos dois planos da vida, encarnados, desencarnados, já carregamos essa certeza em nossos corações. Poucas certezas carregamos, mas essa de que sem a paz do nosso Mestre a jornada se faz muito mais difícil, muito mais pesada, essa certeza nós temos. Então esse é o nosso desejo para todos nós. Que alegria podermos estar aqui nesta noite, nesta sexta-feira, no Centro Espírita Vinha de Luz. A gente que acompanha meio que à distância esse Centro Espírita, a gente se alegra com as conquistas. Então hoje estamos aqui pela primeira vez na sede própria de vocês, então é com muita alegria, parabenizo a todos e desejo que a espiritualidade amiga, que o Mestre Jesus dê muita saúde aos trabalhadores, muita determinação, porque a gente sabe que nem sempre é fácil tentarmos trilhar os caminhos de Jesus. Então, vida longa ao Vinha de Luz. Passamos por momentos difíceis no nosso planeta. Volta e meia podemos verificar na mídia tragédias, tantas tragédias. Recentemente acompanhamos com muita tristeza a tragédia de Suzano. Em várias partes do planeta, em vários países, a gente acompanha e se entristece com a intolerância da sociedade, com o desrespeito pela vida, tanta impaciência, sejam nas redes sociais, no trânsito, quantas brigas que a gente vê no trânsito. Então são tempos difíceis, tempos em que mais do que nunca a espiritualidade nos conclama para que estejamos alertas, atentos. Mais do que nunca, o vigiai e orai, o nosso Mestre, faz-se necessário na nossa existência. As vibrações do planeta não estão das melhores. Por isso, faz-se necessário que estejamos atentos aos nossos pensamentos, às nossas atitudes. Mais do que nunca, a mensagem de Jesus precisa estar viva em nossos corações e nas nossas mentes. Há mais de 2000 anos nós ouvimos a mensagem de Jesus, mas chegou o momento de que os trabalhadores da última hora, de fato, coloquem em prática o que o Mestre nos conclama, a sermos tolerantes, amáveis, compreensíveis com o nosso próximo. Em Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35, portanto, no comecinho ali do livro de Lucas, ele vai nos dizer que havia em Jerusalém um homem já de certa idade chamado Simeão. Simeão era muito religioso, muito temente a Deus. E a espiritualidade havia dito a Simeão, é claro que no livro de Lucas não está assim, mas a gente percebe que Simeão era um médium, um grande médium, e foi dito a ele que os olhos da carne veria o Salvador. Então a vinda de Jesus já vinha sendo dita pelos profetas há centenas de anos antes do próprio Mestre. O planeta estava se preparando há muitos e muitos anos para receber Jesus. Então os profetas profetizavam a vinda do Salvador. E foi dito a Simeão que ele veria Jesus. E ele esperou durante décadas. Em um determinado dia, a espiritualidade o intuiu para que ele fosse até o templo de Jerusalém. E não por acaso, porque o acaso não existe nas nossas vidas. Foi exatamente no dia em que Maria e José levavam o pequeno Jesus ao templo de Jerusalém. Porque era a tradição deles que o primogênito fosse apresentado ao templo de Jerusalém. Lucas não nos relata qual era a idade de Jesus. No entanto, ao pesquisarmos, a gente verifica que em geral os pais levavam o primogênito quando ele tinha algo em torno de 30 a 45 dias. Então Jesus era um bebê. O bebê Jesus foi levado ao templo de Jerusalém. E Simeão, quando vê aquela criança de poucos dias, o reconhece e tem a certeza de que aquele é o Salvador. Lucas então relata que ele pega Jesus nos braços e fala para Deus: Senhor,
agora o teu servo pode descansar em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. Os meus olhos viram a luz que veio para iluminar o mundo. E fala ali algumas palavras com Maria e fecha-se a história de Simeão na Bíblia. No entanto, nós espíritas temos a oportunidade que nos é dada, não apenas aos espíritas, mas a qualquer outra pessoa, de nos aprofundarmos em passagens bíblicas, de nos aprofundarmos em personagens bíblicos, por meio de obras psicografadas, especialmente pelo nosso querido Chico, e Humberto de Campos faz isso de forma primorosa. Então hoje nós nos baseamos no livro, no roteiro de Jesus, que é uma compilação de algumas obras de Humberto de Campos sobre a psicografia de Chico Xavier. Então, o que o autor fez? Na verdade, o organizador. Ele pegou alguns capítulos de várias obras de Humberto de Campos e fez no roteiro de Jesus em ordem cronológica sobre a estadia do nosso mestre no nosso planeta. E o primeiro capítulo desse livro é Simeão e o Menino. Então nós vamos nos aprofundar nessa passagem bíblica, onde nos é colocada de forma superficial diante do que Humberto de Campos nos fala. Então Humberto de Campos relata, nesse primeiro capítulo, que Simeão, o velho Simeão, já conhecido do Evangelho de Lucas, foi até o templo de Jerusalém e viu o Messias, o recém-nascido. Então ele vai nos dizer que Simeão pega Jesus nos braços e se afasta com Jesus. Então fica Simeão e o menino Jesus. E ao perceber que Jesus veio no seio de uma família muito humilde, muito pobre, ele começa a questionar Jesus. Mas mestre, por que escolhestes nascer na manjedoura? Por que não nascestes sobre o manto púrpuro dos romanos? Por que não viestes numa família de doutores da lei? Por que não viestes numa família de magistrados? Porque assim o mundo ouviria a sua voz. Mas escolhestes nascer na manjedoura. Filho de carpinteiros, quem vai te ouvir, Senhor? Como que a sua mensagem vinda do alto vai ecoar no mundo? E ele com o pequeno Jesus. E Jesus sorria para ele apenas. E ele foi tomado de emoção porque ele tinha certeza que aquele era o Salvador. Mas ele não compreendia como que os romanos, que os próprios judeus iriam respeitar a palavra de Jesus, nascendo ele de um seio tão humilde e tão pobre. E ele continua esse monólogo com Jesus. Mas mestre, por que não escolhestes nascer numa família mais respeitada? Assim ficaria mais fácil das pessoas ouvirem o que você tem a dizer. Como que as pessoas vão ouvir? Como vão te dar a ouvir? E o pequeno Jesus apenas fazia assim. Em Simeão. Maria veio, pegou Jesus. Pouco tempo depois, Simeão desencarnou. E só na espiritualidade ele foi perceber e ter a certeza de que as perguntas dele não ficaram sem resposta. De que Jesus, apesar de respeitar, apesar de saber da importância dos tronos ou dos momentos gloriosos na terra, efêmeros, Jesus disse a Simeão que ele veio ao planeta para que a mensagem de Deus fosse escrita nos nossos corações. E que forma primorosa o nosso mestre fez e faz isso. De trazer a mensagem de Jesus, de trazer a mensagem de Deus até nós. A vinda de Jesus ao planeta é um divisor de águas. Ele, de fato, é a luz que nos ilumina. É o sol que nos aquece. É a nossa bússola
Porque depois de Jesus, nós sabemos exatamente como devemos agir. Podemos até não agir ainda, porque somos imperfeitos. Estamos num processo de evolução e a natureza não dá saltos, mas sabemos. Sabemos que devemos perdoar. Sabemos que não devemos jogar pedras em quem quer que seja. Mas ainda assim, nós jogamos. Muitas vezes não mais a pedra literal, física, mas as pedras das palavras, dos pensamentos, dos atos. Só que com a vinda de Jesus ao nosso planeta, nós não temos mais desculpa de dizer: eu não sabia como agir, porque nós sabemos como agir. Nós sabemos que devemos dar sim a outra face. Não no sentido físico, para que as pessoas possam nos agredir, mas no sentido de perdoar. A vinda de Jesus ao planeta Terra é a maior demonstração de amor que temos notícia. Jesus não precisava estar fisicamente conosco, foi uma opção amorosa dele. Ele escolheu estar conosco, mandou os seus emissários, mas ele quis estar conosco. Quis passar pelas dificuldades e vicissitudes para que nós possamos ter nele o nosso exemplo maior, a nossa meta. No livro A Caminho da Luz, escrito por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos fala e nos explica que quando o orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar, formando, portanto, o planeta Terra, este planeta recém-criado foi dado para a responsabilidade de espíritos puros e perfeitos, no sentido de que possamos compreender a perfeição, não a perfeição absoluta, porque só a Deus a tem, mas a perfeição relativa. Então, um grupo de espíritos puros ficou responsável pelo nosso planeta. Eles pensaram em absolutamente tudo, na delicadeza das flores, nos mares, na atmosfera, para que nós pudéssemos respirar. Pensou em tudo. E havia um coordenador dessa pleia de espíritos puros. E esse coordenador é Jesus. Esse coordenador é o governador do nosso planeta. Então percebam que nós estamos falando de 4 bilhões e meio de anos atrás. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Para que a gente possa imaginar a grandiosidade desse ser que é o governador do nosso planeta. Então hoje, quando a gente vê na mídia, nas redes sociais, o aparente caos do Brasil, do planeta, a aparente desestrutura, desequilíbrio, não há desequilíbrio, não há desestrutura. Tudo está sob o comando amoroso do nosso mestre maior. Tudo, absolutamente tudo. Os Espíritos nos falam que o preparo de Jesus, não o planejamento, porque ele já sabia há muitos anos que ele viria, mas o preparo de Jesus para que ele pudesse estar conosco, durou cerca de 1000 anos. Para que ele pudesse se preparar para estar conosco no nosso planeta. 1000 anos. Nós falávamos que Jesus coordenava uma pleiade de espíritos puros. Só que quando ele veio até nós, ele poderia ter escolhido esses espíritos puros para vir com ele, não poderia? Para ser um dos 12 apóstolos. Mas ele escolheu? Não. Jesus escolheu os imperfeitos. Porque ele não veio para os santos. Ele veio para os doentes. Ele veio para nós. Oi? O senhor falou de mim? De água? Claro. Agora a gente vai levar uma aguinha para o senhor. Tá? Então ele podia
ter escolhido ao menos os 12 para ficarem com ele, não. Ele escolheu aquele que ele sabia que o negaria. Ele escolheu aquele que ele sabia que o trairia. Ele escolheu aqueles que ele sabia que os abandonariam na hora que ele mais precisava. Por que isso? Para nos mostrar que nós também podemos chegar onde eles chegaram. Porque o processo evolutivo, ele é solitário e individual. Jesus não escolheu espíritos em patamares mais evoluídos para estar com eles. Ele escolheu aqueles onde nós podemos nos espelhar. Porque o processo evolutivo, ele é feito de quedas e de ascensões. A nossa trajetória, nós caímos várias vezes lá atrás. Nós caímos hoje e vamos cair ainda. A sabedoria está em saber se reerguer e pegar aquele aprendizado. Pegar aquele ensinamento para continuarmos adiante. Quando ele juntou os 12 apóstolos e disse para eles o que iria acontecer e que eles iriam abandonar Jesus, percebam, Pedro, numa posição um pouco arrogante e orgulhosa, fala para Jesus: Senhor, eu não vou te abandonar. Pedro fala isso para Jesus. É como se ele falasse assim: Senhor, todos os 11 podem te abandonar, mas eu me garanto, eu não vou te abandonar. Jesus olha bem para a cara dele e fala assim: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Como se falasse assim: você que está se colocando num patamar superior, Pedro, antes que o galo cante, você que está aí dizendo que não vai me abandonar, você vai me negar não uma nem duas. Você, Pedro, vai me negar 3 vezes. E ele responde: eu jamais vou te negar, Senhor. Eu nunca vou te negar. Pedro, muitas vezes, nessa posição, ele reflete alguns religiosos, ou nós mesmos, que muitas vezes, por sermos espíritas, evangélicos ou católicos, ou qualquer religião, muitas vezes nós nos achamos superiores aos outros. Nós achamos que o fato de estarmos indo a um templo religioso nos coloca em um patamar melhor, lendo engano, puro engano. E mais, se o conhecimento que nós temos, vou falar de nós espíritas, se o conhecimento que nós temos da doutrina espírita não nos ajuda a sermos melhores, e aí passamos por mais uma reencarnação sem fazer o que devemos fazer perante nós, sem fazer o que verdadeiramente devemos fazer, que é o amadurecimento do amor. O amadurecimento do amor. Pedro, após negar Jesus, após o mestre partir para o plano espiritual, Jesus aparece em espírito para ele e fala assim: Pedro, eu quero que você crie uma casa para atender os mais necessitados. Pedro fez isso, criou a casa do caminho. Só que percebam, Jesus, quando pede para que Pedro funde uma casa para receber os mais necessitados de todas as ordens, fisicamente, espiritualmente falando, Jesus iniciou ali uma transformação no apóstolo. Porque Pedro, ele era o mais teimoso, ele era o mais ranzinho, ele era o mais mal-humorado, ele amava profundamente Jesus, mas ainda tinha muito que trabalhar dentro dele, assim como nós. Só que ele se permitiu trabalhar. É como se ele tivesse entregado o coração dele a Jesus e falasse: Jesus, molde o meu coração. Molde o meu coração. Mas esse moldar
moldar, meus irmãos, não é com as facilidades que muitas vezes nós queremos na nossa trajetória. Esse moldar ocorre muitas vezes com quedas, com dores, com lágrimas. Porque na medida que nós nos enxergamos e verificamos o que necessitamos ainda mudar dentro de nós, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, nem sempre é um processo fácil. Mas se nós nos permitirmos, a espiritualidade de Jesus vai nos ajudar nessa transformação. Então Pedro, juntamente com outros apóstolos e outros companheiros, cria a Casa do Caminho. E aí nós vamos ler um capítulo aqui que fala o seguinte: a esmola da compaixão. Vejam que interessante. De portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta em rumoroso tumulto. Então essa Casa do Caminho vivia repleta dos mais necessitados de todas as ordens. Eram doentes desiludidos que vinham rogar esperança, velhos sem consolos que suplicavam abrigo, mulheres de lívido semblante traziam nos braços crianças aleijadas que o duro guante do sofrimento mutilaram ao nascer, e de quando em quando grupos de irmãos generosos chegavam da via pública acompanhando alienados mentais para que ali recolhessem o benefício da prece. Então vocês conseguiram visualizar. Eram necessitados de todas as ordens que batiam na Casa do Caminho. Numa sala pequena, Simão Pedro atendia prestimoso. Fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões hauridas ao contato com as hipocrisias do mundo, o antigo pescador acusava irritação e fadiga a se expressarem nas exclamações de amargura que não mais podia conter. Então vejam como Pedro estava agindo com os necessitados que chegavam ali. Ele falou: observa aquele homem que vem lá de braços secos e distendidos? Gritava Pedro para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava concurso. Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo sofrer agora as consequências? Isso Pedro. E pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Pedia para que ele saísse de perto dele. Logo após, indicando feridenta mulher que se arrastava, buscando, exclamou encolerizado. Imaginemos a cena: uma mulher cheia de feridas, se arrastando até ele pedindo ajuda. Olham o que ele fala para ela: que procuras, infeliz? Gozastes do orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouvi-te o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte, fora da que expulsou a mulher. Isso a gente está falando de Pedro. Pedro conviveu intensamente com Jesus durante 3 anos, que foram os 3 anos que revolucionaram a terra. Quando a gente fala de Jesus, a grandiosidade dele é tamanha que hoje, quando a gente vai estudar a história, a gente estuda o que aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo. A história se rendeu ao amor, à bondade e à revolução que ele veio trazer. Só que é uma revolução não só no planeta, é uma revolução em nossos corações. Jesus veio para nos revolucionar, para nos transformar. Embora sabia ele que aquela semente que ele estava plantando ali demoraria milênios para ser germinada. Agora, nós estamos começando a compreender a mensagem de Jesus verdadeiramente em nossos corações. Então agora é o momento, e já estamos preparados para isso, de colocar em prática a mensagem de Jesus. Porque não adianta só a gente dizer: eu aprendi a lição da humildade, eu aprendi a lição do perdão, da compreensão. Não. Estamos num grande educandário. Então, para o aluno, não adianta ele dizer para o professor que ele sabe a lição de matemática. Não adianta ele dizer. Vai ter uma hora em que ele vai ter que sentar na carteira dele e fazer a prova, não é isso? E a prova é solitária e individual. Só que percebam, o momento da prova não necessariamente tem que ser um momento de dor. Se o aluno
não se preparou, os amigos professores, se o aluno se preparou, se ele se dedicou àquele momento, aquele não vai ser um momento de sofrimento, embora seja um momento de prova. Nós não precisamos sofrer para aprender. Não precisamos. Agora, aquele aluno que não se preparou, aí ele vai ter um momento ali difícil de dor da prova e ver o 0 numa prova. Oh, coisa difícil, hein? Aí, para aquele aluno, vai ser um momento de dor, de dificuldade. Então, a proposta é que nós nos preparemos, porque a vida, sabe como é que é na vida? Sabe quando o professor chega e fala assim, ó, hoje a prova é prova surpresa, não falou que ia ser prova, hoje é prova, todo mundo guarda e os alunos ficam temerosos com aquele momento. Então, a vida é assim. Bate na nossa porta em situações onde nós vamos colocar em prática o quê? A humildade, a capacidade de perdoar, a capacidade de compreender, a tolerância, a benevolência. São provas surpresas. Então, o aluno inteligente, o que ele faz? Ele se prepara sempre para os momentos de prova. Então, nós devemos nos preparar sempre para os momentos de prova, porque elas virão e nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Se nos dedicarmos, se nos prepararmos, passaremos por esse momento de forma tranquila, de forma leve. Depende de nós. Então, voltando aqui a Pedro, ele estava nesse dia que a gente viu, afastando as pessoas, expulsando as pessoas do templo que era para ser um templo de amor, de tolerância. Só que nós não aprendemos por osmose. Não é o fato dele ter vivido 3 anos com Jesus que ele iria se transformar de um dia para o outro, não. O processo é lento muitas vezes. Requer esforço, determinação, dedicação. Uma pessoa que quer passar num concurso público extremamente concorrido, se ela não se dedicar horas por dia para aquela prova, ela não vai passar. Se nós não focarmos no nosso amadurecimento, na nossa evolução espiritual, a gente fica estagnado no degrau da escada evolutiva que nos aguarda. Percebam que nós não vamos pular degraus, nós vamos passar por todos os degraus da escada, mas nós podemos passar a passos mais rápidos, passos mais lentos, ou podemos estagnar. E garanto a vocês que em diversos momentos, em várias encarnações, nós fizemos isso. Só que chegou a hora do despertar. Chegou a hora do nosso despertar. Repito, não é para que finjamos ser o que ainda não somos, porque aí nós vamos usar a hipocrisia que é tão usada nas religiões e que faz tão mal para todos nós. Nós não precisamos fingir ser quem não somos. Não precisamos. Mas temos o dever de nos esforçar para sermos melhores a cada dia. É diferente. É diferente. Então, depois de tudo isso aqui que Pedro fez, nosso amigo Pedro fez, com as pessoas que foram lá buscar ajuda, quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadira o suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. Então entrou uma pessoa com feridas nas mãos. No compartimento agora vazio, apenas o velho pescador Pedro se dispunha a retirar da sua areia e abatida, como se tivesse acabado o expediente. Ele passou o dia todo trabalhando, nervoso, naquela vibração que a gente viu aqui, e aí chega uma pessoa, e ele se preparando para descansar, tomar um banho, se alimentar. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se sutil e o tocou docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando, porém impulsivo: quem és tu que chegas a esta hora, quando o dia de trabalho já terminou? Ainda foi brigar com o cara que chegou.
desse insistiu com inflexão de censura: havia-te sem demora, dize depressa que veio. Neste instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz. E ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletiu o fogo das estrelas. Era Jesus, em espírito, que veio visitar Pedro exatamente naquele dia. E aí, a gente vai lembrar que naquela passagem famosa, quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Cristo pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele já estava entristecido, porque sabe, Jesus não acredita que eu amo ele? E ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, porque eu não estarei mais aqui. Eu preciso que você faça isso. Jesus pede para cada um de nós, apesar das nossas dificuldades, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas imperfeições, Jesus nos convida a apacentar as ovelhas dele, porque ele não pode mais estar aqui fisicamente conosco. E há tantas dores no mundo, meus irmãos, as nossas dores individuais, certamente, mas ao olharmos ao nosso redor, há tanta tragédia, há tantas dores, muitas vezes dores invisíveis aos olhos humanos. E Jesus, apesar da nossa imperfeição, nos conclama a apacentarmos as ovelhas. Porque é secando lágrimas que nós também secaremos as nossas lágrimas. É consolando corações que nós também consolaremos os nossos corações. Essa é a lei da vida. Então Pedro, perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre. E ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito: Senhor, Senhor, que pretendes do teu servo? Certamente veio à mente dele tudo aquilo que ele fez com as ovelhas de Jesus, que foram aquele dia àquela casa pedir ajuda a Pedro. Certamente veio à mente tudo o que ele fez com as pessoas, atirando pedras, expulsando. Imagina como é que estava a consciência desse apóstolo neste momento. Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos da minha esperança a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero. E quando ergueu de novo os olhos para abraçar um visitante querido no aposento isolado, somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Então foi mais um momento de aprendizado doloroso para Pedro. Certamente, com essas quedas, com essas dores, ele foi permitindo que Jesus revolucionasse o coração dele. Rude, duro, muitas vezes cruel. Mas é o próprio Humberto de Campos que nos relata que no momento em que ia para a cruz ser crucificado, aos 80 anos de idade, ou seja, passou durante vários anos na trajetória terrestre, na casa do caminho,
coração. Quando ele ia nessa trajetória para ser crucificado, ele não tinha mais medo da morte, porque sabia que a morte não existia. Ele não tinha mais medo dos açoites, não tinha medo da cruz. Reza a lenda que pediu inclusive para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava que não merecia desencarnar como o Mestre desencarnou. E a única coisa que ele pensava era: Jesus, mande mais discípulos para a terra, para que a sua mensagem continue sendo ecoada. Ou seja, o coração dele estava explodindo de amor. Não foi uma trajetória fácil para Pedro. Não é uma trajetória fácil para a gente. Não é. Perceber quem ainda somos. Perceber o orgulho que carregamos em nossos corações. O egoísmo. A falta de capacidade de nos colocar no lugar dos outros. Diante do conhecimento racional que temos, e ainda ter dificuldade em colocar em prática, não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus está do nosso lado. E se nós permitirmos, sem revolta, com compreensão, com humildade, que Ele faça a transformação do nosso ser, Ele o fará. Mas somos nós quem temos que dar os nossos passos. Seremos nós que daremos os passos. Estamos dando os passos. Mas é hora de fazer com que esses passos sejam mais firmes e talvez mais rápidos. Quando nós falamos da figura de Jesus, muitas vezes a gente imagina um ser que está lá distante. Mas não. Ele está perto de nós. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Todos nós precisamos de repouso para as nossas almas. Ele nos conclama para que nós possamos ir até Ele. Somos nós quem temos que dar os passos para ir até Jesus, porque Ele está conosco. Onde dois ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei. Quando Chico Xavier, nosso amado Chico Xavier, estava ainda com uma saúde relativamente boa, porque saúde boa a gente sabe que nunca teve, mas ele, quando ele terminava as sessões ali no centro espírita dele, ele fazia questão de receber todas as pessoas que vinham até o centro dele em Uberaba, e eram caravanas e caravanas, então a gente está falando de centenas de pessoas. Então ele passava horas, amanhecia o dia muitas vezes cumprimentando essas pessoas. E tinha uma pessoa que morava em Uberaba que chamava a atenção, pelo menos ela chamou a atenção de Adelino da Silveira. Adelino da Silveira é um escritor que era muito amigo do Chico. Ele não morava em Uberaba, mas ele ia frequentemente a Uberaba e era muito amigo do Chico. E essa figura que nós estamos falando é o Jorge. O Jorge, fisicamente, como é que era o Jorge? O Jorge era magrinho, andava descalço, com os pés rachados, não tinha dinheiro para comprar sapato, era muito, muito pobre. Tinha pouquíssimos dentes na boca, os poucos dentes que tinham eram cariados. Adelino da Silveira brinca e diz que acha que poucas vezes na vida o Jorge viu um chuveiro, porque o odor que exalava dele diz que era terrível. E aí aquela figura chamava a atenção quando ele chegava perto do Chico. Quando ele via o Chico, os olhos dele brilhavam. E o Chico, quando via ele também, era uma alegria profunda. E Chico abraçava o Jorge. E o Adelino brinca, diz que o Jorge faltava falar dentro do nariz do Chico, com aquele odor. E o Chico em nenhum momento tinha um instinto assim de afastar, não. Ele sempre abraçava e conversava. E o Chico falava assim: Jorge, como foi a viagem, Jorge? Não era necessariamente uma viagem, mas ele morava na periferia da periferia de Uberaba e vinha andando. Aí o Jorge falava assim, para que a gente possa entender a singeleza do Jorge. O Jorge falava assim: ah, tio Chico, a viagem foi muito boa. Eu vim pela estrada vendo as flores que Deus plantou pra gente. Tanta coisa linda no nosso mundo, tio Chico. A viagem foi muito boa, é muito feliz vir até aqui.
E o Chico perguntava, mas o que você mais gosta quando você vem para cá? E ele falava assim, o que eu mais gosto é do céu. Eu amo olhar o azul do céu, tio Chico. Sabe que às vezes eu tenho a impressão que o nosso Senhor Jesus Cristo fica me espiando por detrás de uma nuvem, olhando para mim o tempo inteiro. Aí ele conversava com o Jorge, e aquela fila imensa, e o Adelino brinca e diz assim, eu não entendi, o Chico passava 5, 10, 15 minutos com o Jorge, eu não entendi por que ele não diminuía o tempo do Jorge para dar mais tempo para as outras pessoas na fila. Mas depois ele foi entender que o Chico era a única pessoa que dava atenção para o Jorge. Era a única pessoa que conversava com o Jorge e que prestava de fato atenção no que ele tinha para dizer. Aí, como estava ali terminando aquela conversa, aí o Chico fala assim, ô Jorge, agora conta aí os casos que você sabe contar, os causos. Aí ele contava os causos lá, e aí o Chico falava assim, Jorge, agora conta aquele que eu mais gosto. Aí ele, qual que você mais gosta, tio Chico? Aí o Chico falava assim, o da moça que você ia roubar. Aí, agora eu me lembrei. Aí ele ficava olhando assim, o centro lotado, ele ficava olhando para ver se estava todo mundo olhando para ele, e ele começava, moça, penteia os cabelos, joga a trança pra carcunda, queira Deus que não te leve de domingo pra segunda. Aí todo mundo ria, o Chico ria, ele ria, e ficava aquela alegria toda. Aí daqui a pouco ele vinha, o Chico dava um dinheirinho pra ele, que ele tinha uma mala, botava tudo naquela mala e saía. E vários anos o Adelino viu o Jorge, até que chegou um dia que o Adelino não viu o Jorge e sentiu a falta do Jorge. Aí ele perguntou pro Chico, Chico, cadê o Jorge? Aí o Chico fala assim, menino, o nosso amigo Jorge, numa noite fria de Uberaba, sozinho, esquecido do mundo, com poucos trapos de pano ali para aquecer, aquele homem de pés rachados, de poucos dentes cariados, onde ninguém dava atenção, ninguém sequer olhava para ele, como se ele fosse invisível no mundo. Nessa noite fria, Chico falou, a figura sublime do nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente buscar o Jorge e o embalou nos braços como se fosse o filho mais querido e o levou para as alturas. Jesus está conosco, meus irmãos. Ele vê as nossas quedas, Ele vê as nossas dificuldades e nunca nos desampara. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma será perdida. Eu estarei com vocês até os fins ou o fim dos tempos. Jesus está conosco, meus irmãos. Confiemos nisso. Muito obrigada.